Olá, esse é um videocast produzido como trabalho final da disciplina de Sociedade, Meio Ambiente e Desenvolvimento, dos professores Geraldo Milioli, Viviane de Assunção e Ismael Alves, do Programa de Pós-Graduação de Ciências Ambientais da Unesc. Esse videocast será apresentado pelas mestrandas Camila da Soler e Simone da Minelli. O nosso entrevistado de hoje será o professor José Carlos Virtuoso, mais conhecido como Zeca Virtuoso. Ele é doutor e mestre em Ciências Ambientais pela Unesc, graduado em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo pela UFSC. Iremos conversar sobre a temática de educação ambiental. Então, professor Zeca, como você define a educação ambiental e qual a sua importância? Então, educação ambiental é um processo de sensibilização, de formação, para que as pessoas possam despertar um outro nível de consciência em relação à sua existência no ambiente, à sua interdependência, às suas dinâmicas e o quanto nós somos parte de uma casa comum, de um sistema planetário, de modo que nós adotemos um comportamento diferente do que costumamos ter. E a propósito de educação ambiental, eu acredito que nós não deveríamos falar no termo educação ambiental, nós deveríamos apenas mencionar educação. E a educação remete à nossa relação com o ambiente, em todas as questões, né? Em todas as situações, considerando a transversalidade, né, de estarmos num ambiente. E a importância exatamente de fazer com que os indivíduos adotem um novo tipo de comportamento que qualifique a sua existência no planeta, considerando a sua interação tanto com o seu ambiente, tanto com as pessoas, que seja uma relação equilibrada e que permita que nós possamos viver o nosso processo de vida, nos desenvolver enquanto seres humanos e na nossa relação também com as outras formas de vida, compondo um todo interdependente e que se estabeleça uma relação respeitosa. Perfeito, professor. E com base na sua experiência, nas suas vivências, quais os principais desafios enfrentados na área da educação ambiental? Eu falei anteriormente sobre aquilo que deve ser a educação, deveria ser educação e não deveria ser necessário dizer ambiental, porque a educação suscita a nossa interação com o ambiente, então já é intrínseca a nossa existência, ela se dá no ambiente. Então a educação deveria ser para todas as questões, inclusive como que a gente pode se relacionar melhor com o nosso ambiente, como a gente pode adotar medidas de cuidado, entendendo que o espaço onde a gente vive é fundamental e nos dá a sustentação da vida, seja em todas as questões inerentes à existência, uma vida, seja a vida humana, seja as outras formas de vida. Então, a grande dificuldade é de rompermos uma mentalidade que foi construída a partir da Revolução Científica, lá nos séculos XVI e XVII, quando nós separamos nós fizemos uma dicotomia, separamos a questão do nosso pensamento e da nossa espiritualidade, da nossa ser, com o objeto, com a matéria, como se fôssemos coisas separadas. E nós não somos parte fora do ambiente. Então, principalmente o pensamento cartesiano, que fez essa cisão, essa separação, como se as coisas pudessem ser vistas de forma separada. Então, um grande desafio é fazermos com que os processos educativos reagrupem, reconectem esses elementos que são vistos de forma separada. A começar pela própria educação tradicional, que ainda trata os temas por disciplinas, né, nas suas gavetas. Então nós precisamos rearranjar esse processo e fazer com que a questão ambiental ela seja um tema de todas as áreas, porque tudo é ambiente, né? Tudo é ambiente.
Ótimo, ótimo. E como você vê o papel da educação ambiental na promoção da sustentabilidade e na busca por soluções para os problemas ambientais globais, professor? Então, é bastante desafiador pensar nesse aspecto, porque a educação deve ser algo que transforme, que ajude o indivíduo a se transformar. Então, o desafio da educação ambiental para um mundo mais sustentável, em primeira instância, exige que nós avancemos no conceito de meio ambiente, né, de natureza. Então, que nós entendamos, como falei anteriormente, que nós somos parte desse ambiente. Então, não há escolha, digamos, acertada que não exija de nós, seres humanos, atitudes diferentes. Não dá para fazer uma sustentabilidade com um conceito que eu pinte as coisas de verde, né, os elementos de verde. Então, a mudança que nós precisamos é entender a nossa interação, qual é a essência da vida, da nossa vida, que tipo de realidade, por exemplo, hoje muito fortemente vinculados ao consumo nós estamos. Precisamos então entender essa dimensão, o que realmente nós precisamos para viver uma vida feliz, né? Então a sustentabilidade não é apenas uma discussão de cuidado com a natureza, mas com todas as naturezas, inclusive a questão de nós estarmos bem com o planeta, estarmos bem como sociedade, promovendo relações solidárias, fraternas, aceitando as diversidades, a diversidade como um elemento fundamental dessa riqueza que é a existência no planeta. Então a riqueza de tudo que é diferente e tudo que vive de forma interligada. Então a educação ambiental deve se voltar para essa visão, né? Para o tipo de sociedade que não dependa de acumular, de ter coisas, mas que se preocupe na qualidade de vida que nós precisamos ter. E hoje a gente, na etapa da vida que eu estou vivendo, já compreendi que menos é mais. Então, viver de forma mais simples e valorizar as coisas simples realmente é uma forma de encarar o mundo numa perspectiva nova. E então romper com esse vício de consumo e valorizar realmente as coisas simples. Então, a sustentabilidade é buscar essa mudança e é um desafio muito grande que a educação ainda tem pela frente. Perfeito. E para encerrar, então, professor, você tem algo a mais que acha importante ressaltar, que eu não perguntei? Não, é importante sempre lembrar que nós temos que nos colocar como pessoas, como indivíduos que precisam sempre aprender. Então é importante a gente vivenciar o processo de aprender a aprender. E nós só vamos avançar nesse sentido, e não apenas exercitando a nossa intelectualidade, tendo leituras sobre o mundo de forma mais crítica, como também desenvolvermos aquela espiritualidade que precisa ser realmente aprofundada em cada um de nós. Porque na medida em que nós apenas desenvolvemos a questão intelectual, nem sempre nós conseguimos viver uma vida que possa reproduzir o nosso conceito. Por exemplo, eu que me preocupo com a questão ecológica, se eu não tiver comportamentos, se eu não tiver ações que ratifiquem os meus conceitos, eu não ensino, não sirvo de exemplo para ninguém. Então, eu acredito que a parte espiritual que nós precisamos desenvolver, que não está necessariamente vinculada à questão religiosa, é o fato de a gente se sentir como algo do universo, como um elemento do universo, e se desapegar efetivamente, inclusive da própria vaidade, né? Nós que vivemos na academia, que fazemos curso de mestrado, doutorado, depois o aprofundamento no pós-doutorado, muitas vezes a gente tem conceitos que não os vive. Então, a grande dica que eu dou, que nós que temos a oportunidade de estudar, de aprender mais, de não nos esqueçamos que primeiro a gente precisa viver os nossos conceitos, né? Então, essa dicotomia do que eu entendo, do que eu explico e daquilo que eu não vivo, faz a diferença. Então, nós precisamos pensar nisso como pessoas que assumem práticas a partir do conhecimento que constrói e se transformam e se melhoram como seres humanos e se desapegam mais, menos vaidade, mais simplicidade, mais trabalho colaborativo.
Professor, agradecemos a sua participação, sua disponibilidade e essa rica contribuição para o nosso trabalho. Obrigado pela oportunidade e um abraço fraterno a todo o povo do PPGCA.